Olá você, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o Redação Plus, aqui pela sua Plus FM 98.1 Aracati. Aqui é legal demais. Vivemos hoje o dia 23 de fevereiro de 2026. É uma segunda-feira, minha gente. Eu sou Valdeilo Viana e te faço companhia até as 2 da tarde, te deixando bem informado, bem informada por dentro de tudo que acontece em Aracati, no Ceará, no Brasil e no mundo. Para você de casa, do carro, do trabalho, uma ótima tarde. Para quem já almoçou, bom descanso. Para quem ainda vai almoçar, bom almoço, bom apetite. Confira agora os destaques do Redação Plus. Proteja-se das síndromes gripais. Saiba sobre prevenção, sintomas e quando buscar atendimento. Daqui a pouco dentro do nosso Redação Plus. Projeto Prospera Caju chega a Aracati para fortalecimento da cajucultura local. Vigilância Sanitária de Aracati passa a atender em novo endereço. Ceará enfrenta crise de talentos. 65% das empresas lutam para contratar qualificados. UPA de Aracati lotada e o povo reclamando da demora no atendimento. Olha, vamos trazer também a informação de um jogador do Bragantino. Deu o que falar. Essa declaração dele deu o que falar e você vai acompanhar com a gente no Momento do Esporte aqui dentro do nosso Redação Plus. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Minha gente, que calorão danado fez hoje em Aracati, não é verdade? O tempo se formou, a expectativa de chuva, mas ela não veio, viu? Ficou somente aquele mormaço, aquele calorão. Hoje eu vou te contar, hoje o dia estava quente. Tivemos chuvas no período da noite, mas no período do dia a chuva não veio, minha gente. Deixa eu dizer para vocês que hoje é segunda-feira, minha gente. E nesta segunda-feira, dia 23, é Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro. Hoje também é Dia Nacional do Rotary, Dia de São Policarpo. E hoje também é Dia Internacional do Compromisso para o Controle do Mercúrio. Portanto, são estas as datas comemorativas de hoje. Redação Plus. Bem, a gente inicia o programa de hoje, meu povo, dizendo para você que a Vigilância Sanitária em Aracati está atendendo em novo endereço. O serviço agora funciona na rua Coronel Pompeu, o número é 1496, no centro, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. No novo local, a equipe segue realizando atendimentos relacionados a orientações sanitárias, fiscalizações, emissão de documentos e demais demandas voltadas para a saúde pública. A iniciativa busca garantir mais organização, agilidade e, claro, proximidade com a comunidade, fortalecendo o trabalho de prevenção e controle sanitário no município. A Secretaria de Saúde reforça que, em caso de necessidade de atendimento, fiscalização ou orientação, a população já sabe onde encontrar a equipe. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Dizer para você o seguinte, minha gente, chegou em Aracati esse novo projeto que vai deixar você, que é agricultor, muito satisfeito.
Meu povo, em Aracati, no Ceará, o Instituto Caju Brasil, ICB, traz o projeto Prospera Caju, na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro, das 8 às 12 horas, na Escola de Ensino Fundamental Domingos Costa Teobaldo, na comunidade de Santa Teresa. O evento conta com apoio municipal do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Produtores rurais interessados no setor são convidados a participar de forma gratuita. O evento oferece capacitação técnica gratuita sobre técnicas de enxertia do cajueiro, visando fortalecer ainda mais a cajucultura local e aumentar a produtividade da região do Vale do Jaguaribe e litoral leste do Ceará. Iniciativas como essas buscam reduzir o desperdício do pedúnculo e modernizar o plantio no estado, da geração das mudas, plantio e colheita até a produção e comercialização, concentrando a maior parte das 10 cidades brasileiras que mais produzem o fruto no estado do Ceará, que é o maior gerador de caju do Brasil, com castanha, além de outros derivados da fruta que também devem ser destaques, como as polpas e a carne de caju. Dizer para você que as cidades com destaque na produção são Aracati, Bela Cruz, Beberibe, Alto Santo, Ocara, Cascavel e Pacajus. Aracati, a exemplo, é um dos polos estratégicos da cajucultura no Ceará, destacando-se não apenas pela quantidade produzida, mas pelo fortalecimento da agricultura familiar e do beneficiamento industrial. O município também integra o Arranjo Produtivo Local, APL, focado no aproveitamento integral do fruto. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Meu povo, um problema muito sério no município de Aracati é a questão da UPA de Aracati. Olha, a UPA de Aracati, nos últimos dias, ela está superlotada. E aí muita reclamação, inúmeras são as reclamações das pessoas que procuram a UPA do nosso município. Eu costumo dizer aqui que ninguém procura UPA, hospital, cemitério para passear. Nunca. Jamais você vai ouvir um pai ou uma mãe dizer: olha, arruma aí os meninos aí que hoje nós vamos passear na UPA. Hoje nós vamos passear no cemitério. Não. Você só procura a UPA ou o hospital se for para visitar alguém da família que esteja internado, no hospital no caso, e a UPA se você estiver precisando de uma consulta, se você passou mal, se você estiver doente, é que você vai à UPA. Para passear você não vai. Então, é preciso que haja responsabilidade com a saúde. E quando eu falo responsabilidade, é exatamente na questão do atendimento. Nós não podemos simplesmente deixar passar em branco o que vem acontecendo na UPA do município de Aracati. Além de estar superlotada, além da reclamação nos atendimentos, nós estamos produzindo uma matéria, essa matéria ainda está em produção, de um caso que chamou bastante atenção, e esse caso terminou com a morte de uma mulher. Então a nossa equipe está produzindo essa matéria para que possamos levar ao ar o que de fato aconteceu. Mas hoje
o reclame da população é no tocante ao atendimento da UPA, que encontra-se superlotada. Sabe o que é uma UPA superlotada? É essa UPA de Aracati. E a população reclama da demora no atendimento. Olha, tem gente chegando lá 2 horas da tarde e saindo depois de 6 da noite. Então você passa 2, 3, 4, 5, 6, meu amigo. Você chega 2 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6. Você passa lá 4 horas exatamente esperando por atendimento. E isso não é legal, meu povo. O que está acontecendo com a UPA de Aracati? É preciso que alguém chame a responsabilidade para si, para poder ver essa questão dessa demora. As pessoas têm o que fazer. Uma senhora que sai para a UPA 2 horas da tarde e volta 7 horas da noite, 8 horas da noite, isso é inadmissível. Ah, é porque tem muita gente. Bom, busca-se uma maneira de disponibilizar mais médicos para atender a população. É um médico só que tem para dar conta de toda a população na UPA? Não pode ser assim. Tem que ser no mínimo 2 ou 3. Por quê? Porque toda a demanda ela vai para a UPA. Principalmente à noite. Toda a demanda vai para a UPA. Quando é um caso menos sério, você vai no posto. Mas quando o caso é mais sério, aí você procura a UPA de Aracati. Como nós só temos uma UPA, é claro que fica lotado, como está acontecendo. E será que tem médico dormindo na UPA de Aracati? Será, minha gente, que enquanto a população está lá fora esperando, será que tem médico dormindo na UPA de Aracati? Meu Jesus do céu amado. Bom, como eu disse a vocês, nós tivemos o caso de uma mulher que faleceu. Ela procurou a UPA 3 vezes. 3. 1, 2, 3 vezes. Nós estamos produzindo essa matéria. Vamos buscar ouvir a secretária de saúde do município para que possamos trazer de forma robusta as informações do caso dessa mulher que faleceu aqui em Aracati. Ela foi à UPA 3 vezes. Mas, tão logo a matéria esteja pronta, a gente vai trazer esse assunto ao ar. Meu povo, plantão policial do final de semana que reuniu acidente de trânsito fatal, reuniu assassinato, tudo isso foi no final de semana. Durante o final de semana, precisamente no sábado, por volta de 22h30, a Polícia Militar foi acionada via CIOPS acerca de um suposto homicídio por arma de fogo na comunidade Chapada do Apodi, no quilômetro 60, zona rural de Limoeiro do Norte. Ao chegar ao local, a composição policial constatou a veracidade da ocorrência, tendo como vítima um homem conhecido como Chico de Corrinha. Segundo relatos da esposa da vítima, a mesma informou que 2 homens encapuzados em uma motocicleta chegaram até sua residência batendo na porta e determinando que a porta fosse aberta. Diante da não abertura da porta, os indivíduos arrombaram o imóvel e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, resultando no óbito. A Polícia Militar continua em diligências para capturar os autores de mais um crime de morte na região do Vale do Jaguaribe. Redação Plus, por dentro da polícia. Meu povo, tão roubando tudo, até as igrejas, viu? Até as igrejas, meu povo. Olha, a capela de Santa Rita de Cássia, Nossa Santa Rita de Cássia, no bairro Luiz Alves de Freitas, em Limoeiro do Norte,
teve uma de suas portas arrombadas e equipamentos furtados durante a madrugada de domingo, dia 22. De acordo com informações da comissão organizadora do templo, indivíduos ainda não identificados utilizaram pedaços de madeira para forçar a entrada no prédio situado na rua Raimundo Craveiro. Do interior da capela foram levados uma caixa de som e uma mesa de som, equipamentos utilizados nas celebrações religiosas. Até o momento, não há informações a respeito da identificação ou prisão dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes. Esse fato aconteceu na região do Vale do Jaguaribe, precisamente na cidade de Limoeiro do Norte, minha gente. Complicado, meu povo, complicado. Virando a página, uma jovem identificada como Wendila Vidal, 22 anos, morreu durante o final de semana após um grave acidente de trânsito no perímetro urbano da BR-116 em Russas, no interior do Ceará. A colisão, que envolveu uma motocicleta e um ônibus, aconteceu no trecho do Triângulo, ponto de interseção que liga a rodovia federal ao bairro Planalto. De acordo com informações colhidas do local, a vítima conduzia a motocicleta no momento da batida e, devido à gravidade do impacto, ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada às pressas para a unidade de pronto atendimento UPA da cidade de Russas. Apesar dos esforços da equipe médica, a mulher não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito pouco tempo depois de ter dado entrada naquela unidade hospitalar. A notícia da morte gerou imediata comoção no distrito de Flores, em Russas, onde a vítima residia. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. O trecho onde o acidente ocorreu é conhecido pela movimentação intensa e pelo histórico de colisões frequentes, o que acende novamente o alerta para a segurança viária na região. E aí, meu povo, é uma questão que nos remete também à cidade de Aracati. Quando eu falo cidade de Aracati, entendam, estou me referindo àquele trecho ali da região das praias, na entrada das praias. Todos nós sabemos que quando você vai entrar para Canoa Quebrada, Quixaba, Majorlândia, você vai na BR-304, você dá a seta e entra para a direita, para depois ligar a seta novamente, para sinalizar que vai entrar para a esquerda, que é exatamente o acesso para as praias. E ali, há muito tempo, já era para ter uma rotatória. Espaço para isso tem de sobra. Agora, enquanto tem espaço de sobra, falta interesse das autoridades. Sabemos que ali é uma rodovia federal, compete ao governo federal. Quando essa rotatória vai sair, só Deus sabe. Comenta-se que a BR-304 vai ser duplicada. Também é um outro projeto que ainda não saiu do papel e só Deus sabe quando esse projeto sairá do papel. A realidade
é que o perigo é constante para quem vai para a região das praias. Inúmeras batidas já foram registradas naquele setor. A atenção do motorista deve ser redobrada, ou dos motoristas e condutores de motos, porque ali é um trecho bastante perigoso. Minha gente, deixa eu trazer para vocês, com detalhes, a seguinte informação. Para você que está acompanhando o nosso Redação Plus, dizer para você que nós estamos vivendo essa época invernosa, pós-carnaval, e nós estamos enfrentando um problema muito sério com as síndromes gripais. Porque com o início da quadra chuvosa no Ceará, período que compreende os meses de fevereiro a maio, a incidência de viroses respiratórias começa a aumentar. Entre os sintomas mais frequentes estão febre, dor de garganta, coriza, tosse e dor de cabeça. A Secretaria da Saúde do Ceará, SESA, orienta sobre a prevenção e quando você deve buscar o atendimento médico. De acordo com o médico e secretário executivo de Vigilância em Saúde da SESA, Antônio Silva Lima Neto, Tanta, os vírus que costumam circular com mais frequência nessa época são da influenza, causador da gripe, o sincicial respiratório, VSR, que causa bronquiolite e pneumonia, e o SARS-CoV-2, causador da Covid. Nesse momento, a gente observa um aumento da circulação do vírus de influenza e isso nos preocupa, sobretudo os pacientes que a gente chama de grupos de risco, que são principalmente as crianças abaixo de 5 anos, os idosos, gestantes e puérperas. É o que afirma o secretário. Esse público tem maior probabilidade de desenvolver complicações graves e por isso precisa redobrar os cuidados. E aí, meu povo, a gente fala dos sintomas. Diante de quadros gripais, a orientação, segundo o gestor, é buscar as unidades básicas de saúde. Após a avaliação médica, os profissionais indicam o encaminhamento adequado para cada caso. Um quadro que se manifesta por sintomas respiratórios, nariz escorrendo, tosse, moleza, com ou sem febre alta, deve ser visto por um profissional de saúde tão rápido quanto possível e o mais próximo possível da casa do paciente. Já as unidades de pronto atendimento, UPAs, devem ser procuradas somente em casos de urgência. Quem pode classificar o risco do paciente de maneira mais objetiva e dizer qual é o caminho mais adequado seriam, nos dias de semana, principalmente os profissionais das unidades básicas de saúde e nos fins de semana, as UPAs. E aí, meu povo, nós temos aqui a questão da prevenção.
Ações diárias. Vocês já ouviram eu falar que é melhor prevenir do que remediar várias vezes. Então, ações diárias podem contribuir para evitar a propagação dos vírus, como a higienização constante das mãos com álcool em gel ou com água e sabão, e o uso de máscara. Além disso, a chamada etiqueta respiratória também é aliada para evitar novas contaminações. Cobrir a boca ao tossir e o nariz ao espirrar são algumas dessas ações. A prevenção está circunscrita a essa série de probabilidades que o indivíduo tem, tanto de autocuidado como para cuidar dos seus. É também importante chamar a atenção para os surtos escolares. Há a necessidade de evitar que crianças doentes com um quadro já gripal caracterizado evitem ir para a escola, pela possibilidade de se ter uma transmissão mais rápida, principalmente no caso das creches com crianças menores que podem eventualmente ter quadros mais complicados. De acordo com o informe operacional, o cenário epidemiológico dos vírus respiratórios, divulgado na sexta-feira, o rinovírus é o agente mais identificado no Ceará, correspondendo a 41,2% dos casos confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, o LACEN. O vírus sincicial respiratório VSR aparece em seguida, com 25,4% das confirmações. E o da influenza A é o terceiro mais frequente, com 15%. É por isso, meu povo, que é preciso que tenhamos cuidado. Eu já falei hoje no programa que a UPA de Aracati está superlotada. É gente passando mal, esperando horas por atendimento e muita reclamação. É isso que está acontecendo na UPA de Aracati. Não é só superlotação. É a questão de falta de respeito, de estrutura e de responsabilidade para com quem precisa de atendimento. Quem sente na pele é a população. É exatamente assim. Sempre quem paga o pato é a população. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Olha, a gente vira a página agora para falar de um assunto que é preocupante. Muitas vezes você sai para procurar um emprego e você não encontra essa vaga, ou até encontra a vaga de emprego. E qual é o problema? É você não estar qualificado ou qualificada para essa oportunidade de emprego. Meu povo, o Ceará enfrenta crise de talentos. O que é que eu quero dizer com isso? É dizer que 65% das empresas lutam para contratar qualificados. O mercado de trabalho no Ceará vive um cenário de dificuldades para preencher vagas, impulsionado
por um desalinhamento entre o perfil buscado pelas empresas e as expectativas dos profissionais. A constatação aparece no relatório Tendências em Gestão de Pessoas, elaborados pelo Great Place to. É um estudo que fez esse levantamento e, de acordo com o levantamento, 65,4% dos participantes cearenses relataram obstáculos na contratação de trabalhadores qualificados. A pesquisa foi realizada entre novembro e dezembro de 2025, com 1.346 respondentes em todo o país, cerca de 25 deles no Ceará, o equivalente a 1,9% da amostra. A diretora de Comunicação e Relações Institucionais da consultoria, Daniela Diniz, afirma que o problema não é exclusivo do Estado e atinge empresas de diferentes regiões do Brasil. Segundo ela, a qualificação exigida vai além da formação técnica ou superior. Inclui competências comportamentais, como comunicação eficiente, pensamento crítico e capacidade de interação. Para a especialista, a necessidade de atualização constante se intensifica com um contexto em que os profissionais permanecem mais tempo no mercado e acumulam diferentes experiências ao longo da carreira. O estudo também aponta que empresas com maior abertura à flexibilidade enfrentam menos dificuldades para contratar e reter talentos. Benefícios como autonomia, liberdade na rotina e equilíbrio entre vida pessoal e profissional ganharam relevância especialmente entre trabalhadores mais jovens. A secretária de organização da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Graça Costa, observa que há hoje maior poder de escolha por parte dos candidatos, que avaliam não apenas remuneração, mas também condições de trabalho e perspectivas de crescimento. Ela ainda destaca o aumento do interesse por atividades autônomas. Na avaliação da mentora de carreira, a Delânia Santos, o impasse envolve tanto a escassez de competências alinhadas às novas demandas, quanto a necessidade de revisão da cultura organizacional e dos modelos de liderança para tornar as empresas mais atrativas. Além da contratação, o desenvolvimento de lideranças aparece como o segundo maior desafio apontado pelos profissionais no Ceará. A capacitação de gestores é vista como essencial para fortalecer o engajamento e criar ambientes de trabalho mais adaptáveis. Entre as prioridades para 2026 estão o investimento na formação de líderes, a transformação da cultura interna e o fortalecimento do comprometimento das equipes. As habilidades mais valorizadas incluem resolução de problemas complexos, capacidade de influenciar, conhecimento do negócio, além de flexibilidade e domínio técnico. Apesar das dificuldades relatadas, o cenário projetado é de otimismo.
O Ceará figura entre os estados em que não houve manifestação de pessimismo quanto às oportunidades de negócios. 69,2% dos participantes demonstraram confiança para este ano. O nível de engajamento também se destaca para 84,6% dos respondentes. Os colaboradores estão engajados, enquanto 7,7% classificam o envolvimento como elevado. A maior previsão de novas vagas em 2026 concentra-se nas áreas de suporte e operação, com funções voltadas à manutenção, atendimento técnico e resolução de demandas internas. Minha gente, é verdade, é inegável, emprego não está fácil. Entretanto, é preciso que, ao buscar uma vaga de emprego, você tenha uma qualificação. Porque sem ter qualificação é difícil você voltar ao mercado do trabalho ou ingressar pela primeira vez. Muitas vezes você diz, eu sou jovem, tenho 20 anos, 18 anos, exigem experiência, mas eu não tenho. Mas você pode se qualificar. Você pode fazer cursos, você pode buscar uma qualificação, até mesmo pela internet. Olha, são inúmeros os cursos que são oferecidos pela internet e o bom de tudo, de forma gratuita. Agora, claro que só depende de você. Não depende de mais ninguém. Só depende de você. Quem quer, faz. Quem não quer, faz de conta, né? Quantas e quantas pessoas, e eu estou falando aqui de pessoas de nenhum poder aquisitivo, pessoas pobres, que se dedicam ao estudo e que através do estudo consegue garantir o seu espaço no mercado de trabalho. E ganhando bem. Ganhando bem. Então, você pode ser o que você quiser. Através do estudo. Porque sem estudar, aí complica. Sem estudar, a situação fica bastante complicada. É por isso que você deve buscar uma qualificação para, em seguida, buscar uma vaga no mercado de trabalho. É essa a situação. Então, estude, dedique-se, prepare-se para buscar a sua vaga de trabalhador no mercado. Redação Plus. Meu povo, deixa eu trazer aqui a informação para você que está me ouvindo agora, para você que está acompanhando o nosso Redação Plus. Nós estamos no finalzinho, né? Praticamente, hoje já é o dia 23 de janeiro, aliás, de fevereiro, perdão. O mês de fevereiro tem 28 dias e hoje nós já vivemos o dia 23. A cidade de Potiretama, no interior do Ceará, está vivendo um momento político bem atípico, com a realização
das eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito. No domingo agora, ontem, dia 22 de fevereiro, aliás, aconteceu uma espécie de comício, né? Porque, na realidade, Potiretama vai realizar eleições suplementares. E lá o clima tá quente, minha gente, tanto de um lado como de outro. Existe a expectativa de um clima muito tenso, muito quente, nessa eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito na cidade de Potiretama e aqui na região do Vale do Jaguaribe. Vamos torcer que tudo transcorra da melhor forma possível, porque o clima lá tá quente, meu povo. Lá a situação tá complicada. Deixa eu trazer também para vocês aqui uma outra informação que é uma informação, segundo informações extraoficiais, tem um corpo, entrando em estado de decomposição no Hospital Municipal Monsenhor Dourado, em Beberibe. E a pergunta que fica é: cadê o IML? Cadê? Nós temos essa informação, uma informação extraoficial, que dá conta que um corpo está entrando em estado de decomposição no Hospital Municipal Monsenhor Dourado, em Beberibe. E a pergunta é: e o carro do IML? Porque o corpo do jovem João Marcos está há mais de 24 horas na pedra daquele hospital. O corpo já está em estado de putrefação. Exatamente. O corpo já está em estado de putrefação, está se decompondo. O forte odor toma conta do ambiente. Hoje, segunda-feira, dia 23, mas o carro do IML ainda não compareceu para recolher o corpo. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Olha, atenção, utilidade pública. Encontra-se aqui na Plus FM a identidade de Maria de Lourdes Damasceno dos Santos. Uma pessoa encontrou e veio entregar aqui na recepção da nossa Plus FM. Então, atenção, a senhora Maria de Lourdes Damasceno dos Santos. A sua identidade encontra-se aqui na recepção da Plus FM. A senhora parece ser de Itaiçaba. Na identidade consta que a naturalidade dela é de Itaiçaba. Portanto, a sua identidade encontra-se aqui na recepção da Plus FM em Aracati. Você passa aqui para pegar o seu documento. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o povo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, na sexta-feira 20, decidiu barrar o tarifaço do presidente Donald Trump, que surpreendeu o mundo sem autorização do Congresso deles. Há quem diga que eles se inspiraram nos melhores momentos do STF do Brasil
no caso das decisões sobre a pandemia do Covid-19 e da clara tentativa de golpe de Estado. Os melhores momentos do STF se deram quando seus ministros estavam unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, conservadora, agiu contra um presidente conservador e não está unida. Ninguém tem dúvida de que o STF no Brasil vive o seu pior momento. Não agrada a oposição, governo e nem centro. Ninguém sabe se deve à soberba de alguns ministros ou ao fato de decidir sobre tudo. O STF virou um problema, mas ainda não está afetando a vida do cidadão comum. Na hora que o STF começar a virar um problema nacional, como é o crime organizado, que parece estar em todos os locais e em todos os momentos de nossa vida, aí sim vai ser um problema. Na hora que os Supremos virarem um problema nacional do tamanho do crime organizado, aí não será problema só deles, mas de todos nós. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Meu povo, nós tivemos um caso na cidade de Russas. Uma moradora de Russas, ela denunciou que sua cadela Luna morreu após ser atropelada na noite deste domingo, no dia 22, em frente à residência da família. Segundo o relato da moradora, um veículo trafegava em alta velocidade quando atingiu o animal que estava na calçada com os donos. Não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso gerou revolta e grande repercussão nas redes sociais. A mulher apontou como condutor do carro Valécio Grangeiro, que ganhou notoriedade após a divulgação de um vídeo em que aparece voando com uma caminhonete ao subir uma duna em Canoa Quebrada, aqui em Aracati. De acordo com a denúncia, o motorista teria descido do veículo apenas para verificar possíveis danos no carro e em seguida deixou o local como se nada tivesse acontecido. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Bom, meu povo, vocês lembram daquele caso de Canoa Quebrada, né? Onde um cidadão, usando uma caminhonete, saiu voando em cima da duna. Aquilo deu uma repercussão danada. Pois o mesmo condutor daquele episódio, o mesmo condutor daquele veículo, é o mesmo condutor desse carro que atropelou e matou um cachorro em cima de uma calçada de uma residência lá na cidade de Russas. Isso segundo relatos da moradora da casa e dona do animal. É claro que a situação, o caso, deverá ser investigado pela polícia. Vamos esperar para ver o desenrolar desse acontecimento. Olha, tem certas situações que a gente fica assim sem entender. Minha gente, homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses. Minha gente, pelo amor de Deus. Olha, o homem de 30 anos foi preso em flagrante no interior do Ceará neste domingo. Suspeito foi preso por agredir a esposa e a filha, um bebê de 5 meses, no distrito de Bom Nome, na cidade de Aiuaba. A menina foi levada ao hospital e está em estado grave, meu povo.
Olha, um bebezinho, uma bebezinha linda. Tô vendo aqui a foto da bebê, apenas 5 meses de idade. A menina foi levada ao hospital e está em estado grave com suspeita de fratura no crânio devido aos socos desferidos pelo pai contra ela. Meu Deus. O nome do suspeito não será divulgado para proteger as identidades das 2 vítimas de violência doméstica contra a mulher. Na versão da mãe da menina, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou em casa, cheirando a cachaça, embriagado e procurando o celular dele. Durante a discussão, o homem teria tentado acertar a esposa, mas acabou desferindo um soco contra a bebê. No hospital, a mãe disse aos médicos que a menina sofreu uma queda da cama. Quando os policiais chegaram, pediram para conversar com a mulher e a vítima acabou confessando a agressão do marido contra a criança. Devido à gravidade dos ferimentos da bebê, ela teve convulsões e foi transferida para uma unidade hospitalar de maior porte e segue internada. O pai negou as agressões. Por volta das 20 horas, policiais militares foram acionados por populares que informaram o crime. E foi apurado que o suspeito se escondeu dentro de um banheiro em um apartamento. Se recusou a ser conduzido e os PMs usaram algemas para contê-lo. Após ser preso, o homem disse aos policiais militares que, se a companheira o denunciasse, ele iria matá-la. E ela ainda queria proteger um elemento desse. Mas, rapaz, chegou dizendo que a menina tinha caído da cama, quando na realidade a criança foi agredida pelo pai. Uma criança de apenas 5 meses de idade. Meu Deus do céu, amado. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. É complicado, não é, minha gente? É complicado, é difícil. Ele agora vai se entender, né, com a justiça. Pelo menos eu espero. Nós esperamos que ele agora possa se entender com a justiça. Porque não tem justificativa. Não tem. Não tem justificativa você agredir sua própria filha, uma bebê de 5 meses. Redação Plus. Minha gente, hoje nós vamos falar aqui de 2 assuntos. Na realidade, nós vamos trazer o Gustavo. Ele é jogador do Bragantino. E ele, depois do jogo São Paulo 2, Bragantino 1, ele acabou falando da árbitra do jogo. E isso não pegou bem. Como não pegou bem, ele voltou a usar as redes sociais para pedir desculpas. Vamos ouvir ele dizendo aqui, falando aqui a respeito dessa situação. Vamos lá, vamos ouvi-lo aqui falando. Ele fala da árbitra e em seguida ele volta pedindo desculpas. Vamos lá? Escutem aí. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi melhor.
foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Onde você acha que ela errou? Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano. Agora nós vamos ouvir o mesmo Gustavo Marques, jogador do Bragantino, se desculpando de tudo isso que ele acabou de dizer. Quero vir aqui a público, né, para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, né, todo ser humano erra. Então naquele momento eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisa que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, também pedi ela perdão, ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão para ela, né, porque ela também é mulher. Então acho que eu errei, né, de ter falado. Então estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres, né, do Brasil, do mundo. Até a minha mulher me xingou também já pela minha fala. Minha mãe também, todo mundo já me ligou, já falou que eu não deveria falar. Então estou sendo um homem, estou sendo ser humano, de vir aqui pedir perdão pela minha fala. E todo ser humano erra, né? Então eu vi que eu errei. E então estou aqui para pedir perdão por todas as mulheres do mundo e que isso não possa vir ser à tona, né, de não me atingir tanto, mas eu estou aqui para pedir perdão. Agora nós vamos ouvir a jornalista Bárbara Coelho, da Cazé TV, falando desse episódio. Escutem aí. Tem uma coisa que acontece nessas violências contra a mulher, inclusive violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. Quando eu escutei, eu não consegui nem mais prestar atenção no jogo, porque isso reverberou, né, nos grupos, viralizou muito rapidamente. E o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Isso que faz com que eu entre para falar com você, que agora com o coração muito apertado. Não é que ele foi num canto, não seria menos grave não, viu, gente? Mas não é que ele foi num canto, no vestiário, virou no ouvido do coleguinha dele, vomitou um monte de merda. Não. Ele teve autorização, ele se sentiu autorizado a ser absolutamente preconceituoso, misógino e machista. Para quem não conhece a Daiane, ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres, faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhuma atuação em nenhum momento do jogo que contribuiu para a derrota do Red Bull Bragantino, senão a atuação ruim do Gustavo e de seus companheiros. O Gustavo, que tem mãe e cunhada, teve a coragem de dizer o que vocês acabaram de assistir. E assim, eu queria dizer para o Gustavo e para pessoas que são preconceituosas, que são machistas, nós não vamos abandonar o palco do jogo. Surgirão outras árbitras, outras jornalistas, outras torcedoras, outras jogadoras de futebol. Quem precisa se retirar do palco, Gustavo, é você. Você é desonesto, você foi desleal e você foi machista. Você não está preparado para viver em sociedade. Tá? Então eu, que me sinto oprimida diante de mais uma violência contra a mulher no lugar que eu amo trabalhar, venho aqui dizer que eu não vou dormir mal. Quem vai dormir mal é você, Gustavo, porque você é o opressor. Tá? Então, assim, a minha indignação, a minha chateação e a minha dor, ela não vai acabar com a minha noite hoje. Não vai, porque eu faço o que eu amo de forma muito honesta, muito coerente, diferente de você. Então, assim, não pode passar batido, esse assunto não pode amanhã não ser notícia. A gente tem alguns pronunciamentos, só para deixar claro, ele volta
para piorar as coisas, na minha opinião, tá? Ele volta para pedir desculpas porque a mulher dele e a mãe dele, que são aparentemente as únicas mulheres que ele respeita, mandaram mensagem xingando ele, meio que obrigando que ele se desculpasse. Então, para sair bonito na fita, ele fez um pedido de desculpas que a mim não interessa. Que situação, meu povo. É hora de falar de esporte. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Não tivemos surpresas nas semifinais do Campeonato Cearense de 2026. E a final será mesmo entre Ceará e Fortaleza, que pela 11ª vez nos últimos 30 anos vão definir quem será o novo campeão do estadual. No sábado, o Fortaleza voltou a vencer o Ferroviário pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Lucas Sacha e Pochettino. Com esse resultado, o Fortaleza encerrou no agregado com o placar de 4-0 sobre o Tubarão da Barra. Após a partida, quem falou foi o jovem João Lucas, jogador da base do Fortaleza, que fez a estreia como profissional aos 16 anos de idade. Vamos ouvir. Primeiramente agradecer a Deus pela minha estreia como profissional. Ainda a ficha não caiu para mim, mas só estou muito feliz por poder estrear, por ajudar a equipe. E foi um jogo controlado, a gente já veio com um placar definido, mas nem por isso a gente deixou de jogar em nenhum momento. Fomos para cima, buscar o placar e ampliar o placar, para não houvesse perigo de ele chegar ou empatar o jogo, mas glória a Deus, classificamos para a final, agora é foco no objetivo. No domingo, o Ceará voltou a vencer o Floresta, dessa vez pelo placar de 4-0. Com esse resultado, o Ceará terminou vencendo o Floresta com um placar agregado de 7-0. O destaque dessa partida do Ceará foi o atacante Wendel Silva, estreante, que marcou 2 gols. O zagueiro Luiz Otávio, que também estava estreando, fez mais um. E Mateuzinho, atacante que já havia estreado com a camisa alvinegra, mas que oficialmente fez seu primeiro gol pelo Ceará. As datas e horários da grande final já estão definidas. O primeiro jogo acontece no próximo domingo, às 6 horas da noite, na Arena Castelão, quando o Fortaleza será o mandante diante do Ceará. 7 dias depois, o jogo da volta acontece também na Arena Castelão, também às 6 horas da noite, só que desta vez com o Ceará sendo o mandante da partida. E os dois times que foram derrotados nas semifinais vão disputar o 3º lugar. O Ferroviário recebe o Floresta no dia 26, às 7 horas da noite, no estádio Presidente Vargas. Então é isso. Amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Direto da redação, Victor Nogueira. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Minha gente, novidade nenhuma, né? Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, mais uma vez na disputa do Campeonato Cearense. Não é novidade pra ninguém, porque é aquela velha história, figurinhas carimbadas. E assim nós chegamos mais uma vez ao final do nosso Redação Plus. Estará de volta amanhã ao 12h30. Tenham todos uma ótima tarde, saúde e paz. Continue com a gente, porque daqui a pouco chega até você mais um campeão de audiência. Forte abraço, saúde e paz para todos. Fui!